Fala pessoal, aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Futman do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. E agora eu estou aqui nessa tarde de segunda-feira, aqui dia 30 de março, para falar sobre sistema acoplado, gente. Então vamos agora começar o vídeo sobre sistema acoplado, vamos lá? Bom, pessoal, eu estou diante dessa planta aqui, mostrando sua base aqui, o seu cultivo. E que raio é isso de sistema acoplado, gente? Que raio é esse? Bom, isso é apenas um nome didático para poder facilitar o entendimento do pessoal, mas cada um chama esse cultivo de várias maneiras. Já vi gente chamando de assoalho, ou simplesmente falando que coloca um toco envesado dentro de um vaso ou cachepô. Não bota nome nenhum, mas para facilitar o entendimento, eu chamo aqui de sistema acoplado. É um sistema de cultivo, é um facilitador de cultivo que muitas pessoas usam, é largamente utilizado, a gente vê muito em exposições as pessoas utilizando em várias plantas esse cultivo. E o que é interessante nele quando a gente observa? Olhem bem, gente. Então vocês estão vendo esse cachepô aqui e vocês estão vendo nesse cultivo que tem de diferente, por exemplo, num vaso ou nesse vaso aqui ou naquele outro lá no fundo, é que ele tem um elemento a mais do que simplesmente o substrato. No sistema acoplado, no cultivo acoplado, ele tem um elemento extra, que é o quê? O toquinho. A gente usa normalmente os toquinhos o quê? Separados, amarra a planta ali e pendura o toquinho, né? Só que aqui nós temos a união dos dois modos de plantio, do toquinho, como vocês estão vendo aqui, é um caibro, uma perna de 3 maçaranduba, melhor um caibro, e nós temos aqui o recipiente com substrato, no caso aqui o cachepô. Mas aqui, ó, tem outra aqui que é o vaso. Então vocês estão vendo aqui, ó, tá aqui, a gente une as duas formas de cultivo numa só. Aí vocês me perguntam, bom, por que esse trabalho todo e o porquê disso? Vamos às explicações então? Vamos lá, gente. Vamos explicar então aqui, observando bem esse vaso. Notem aqui, esse é um vaso de plástico convencional, um cultivo convencional de orquídeas em vaso, com seu substrato, que no caso aqui é brita, mas não convém o substrato agora. Convém o tipo de cultivo. Então, o que acontece? Qual é a característica do cultivo em vaso? Geralmente, o cultivo em vaso ele é um cultivo que tem a tendência de segurar mais a umidade. Isso mesmo, é um cultivo que segura mais a umidade. Pode segurar mais ou menos, dependendo do tipo de vaso a ser utilizado e o número de buracos que tem nele. O vaso de barro segura menos umidade do que o de plástico e o cachepô de madeira segura menos umidade ainda do que o de barro, que é poroso, e o de plástico, que é impermeável. Pois bem, não só isso, gente, como ele segura umidade, ele é um sistema parcialmente fechado, ou seja, as raízes ficam confinadas dentro desse recipiente. Claro que muitas raízes saem para fora, como vocês estão vendo aqui, as orquídeas são mestres nisso, em jogar suas raízes para fora, e mas a maior parte fica dentro desse recipiente que é fechado. E claro que isso tem seus pontos positivos e negativos. Não cabe aqui, os pontos positivos a gente já está careca de saber, mas o que falo aqui é que algumas orquídeas não gostam muito de se sentir presas com as raízes muito confinadas, em espaço fechado, muito abafado. Então, algumas orquídeas têm uma necessidade maior do que outras em termos de ventilação. A gente pode dar essa ventilação extra com furos laterais grandes, como por exemplo aqui nesse gramatofilo, funciona bem demais esses furos laterais. As raízes ficam muito bem ventiladas, que favorece seu desenvolvimento. Mas mesmo assim tem plantas que ainda precisam de mais e mais ventilação, só que também precisam de umidade. Então o cultivo de recipiente favorece a umidade, principalmente o de plástico.
Mas, por outro lado, tem plantas que precisam de muita ventilação. Aí nós temos o toquinho. O toquinho ou cachepô também são cultivos com muita ventilação nas raízes, muito mais do que o vaso de plástico e muito mais do que o barro. Então vocês estão vendo aqui, ó, o cultivo no toquinho, né? Cultivo no toquinho, as raízes estão livres, elas não estão confinadas a um recipiente abafado. Elas estão completamente livres. E aí o que acontece? Elas não vão ter esse problema do abafamento e apodrecer por excesso de umidade. Porém, tem uma desvantagem, que é o que? Principalmente em ambientes mais secos, acontece que essas raízes podem desidratar com muita facilidade, porque não tem o recipiente segurando umidade. Então você tem que regar com uma frequência muito alta. E aí isso torna o cultivo muito cansativo e muitas vezes, mesmo você molhando, tentando melhorar o ambiente por ser muito seco, a raiz não consegue desenvolver. E aí a sua planta entra em estado de estresse e para o crescimento. Então o cultivo de toquinho, embora seja o mais próximo do que a gente vê na natureza, na árvore, ele tem esse contratempo, essa desvantagem que dependendo do seu ambiente, ele fica muito difícil de ser realizado e a planta não responde bem a esse desenvolvimento. E algumas plantas são muito exigentes em umidade e, ao mesmo tempo, ventilação nas raízes. Então, nós temos algumas orquídeas, gente, que exigem muita umidade na raiz, porém com muita ventilação. Ela gosta daquela umidade na raiz, mas ao mesmo tempo gosta da raiz bem ventilada. Para essas orquídeas, o que a gente pode fazer? Então, não sei quem inventou essa maneira de cultivo, mas a pessoa que teve essa ideia ou as pessoas foram extremamente sábias e tiveram uma solução muito simples e que resolveu o problema, que é o quê? Que é isso aqui, ó. Você vai aliar o toquinho, no caso aqui é o nó de pinho, ao recipiente. Então a gente amarra a nossa planta no toquinho e coloca ele no recipiente com um substrato. Pronto, quem inventou isso teve uma ótima sacada, não sei quem foi, não tenho ideia, mas é uma maneira de cultivar extremamente utilizada, gente. E por quê? Que ela é tão boa, dá tão certo em muitos tipos de cultivo diferentes. Pelo seguinte, vamos às explicações de como funciona o acoplado agora, gente. Então, vamos lá? Então, gente, vamos agora entender por que o acoplado funciona tão bem. Vamos lá. Observe agora essa daqui, ó. Essa é uma Cattleya intermédia, uma intermédia simples, tipo. Está num acoplado em um vaso de barro e um nó de pinho, que é o toquinho que ela está amarrada. Então ela está aqui, ó, vocês notem, toda pendurada aqui no nó de pinho, para fora do substrato. E aqui eu tenho o substrato que é basicamente brita, macadâmia e carvão. Que vocês estão vendo a macadâmia e o carvão. Pois bem, então como é que funciona isso? Como eu falei, o toquinho ele permite uma ventilação excelente nas raízes. Mas, dependendo do ambiente, ele fica muito seco, ele resseca demais, não permite que a umidade fique retida ali, permitindo um bom desenvolvimento das raízes nesses ambientes, mesmo molhando toda hora. Porém, o vaso com substrato ou cachepô, ele segura, ele tem a capacidade de segurar mais a umidade por um tempo maior. Então, o que acontece? A planta está com as suas raízes livres, ela tem liberdade para crescer suas raízes tanto para dentro do substrato quanto no toquinho. Então, ela sempre vai ter raízes expostas ao ar, no toquinho, bem fixadas ou para fora. E, como vocês podem ver também aqui, ó, também ó, fixadas e para fora aqui no toquinho. E o que isso é interessante? Enquanto isso, o substrato vai jogando umidade, e a planta ao mesmo tempo tem muita ventilação nas raízes, ou seja, no sistema acoplado, gente,
você consegue dar muita umidade para aquelas raízes exigentes e ao mesmo tempo muita ventilação. Então, o acoplado lhe permite conseguir casar essas duas coisas que nem sempre é fácil de você casar no cultivo convencional, só no recipiente ou só no toquinho. Então, essa é a grande vantagem do acoplado. Outras vantagens do acoplado é o quê? Em geral, a estética do cultivo acoplado ela fica muito bonita, tanto que é muito comum a gente ver esse tipo de coisa em exposição. Então, a gente vê muita planta em acoplado. Fica muito bonito e as plantas realmente ficam com um desenvolvimento muito bom, muito bonito mesmo, muita raiz. É um tipo de sistema onde você vai ver um enraizamento muito abundante. Então a gente vai ver muita raiz saindo desse tipo de planta. Outra vantagem, durabilidade. Geralmente, sistema acoplado é o tipo de cultivo que leva no mínimo 4, 5, 6 anos para se replantar. Mas eu tenho cultivos aqui que já passou disso, que levei 10 anos para replantar no acoplado. Isso que significa, gente, que esse é um tipo de cultivo de longa durabilidade. Mas, claro, ele tem desvantagens também. Qual seria alguma das desvantagens que eu vou falar agora? Peso. Peso pode ser uma desvantagem ou não, dependendo de como você cultiva e do substrato que você vai usar ou a madeira que você vai usar. Então, peso pode eventualmente ser um contratempo. Fica muito pesado. Outra desvantagem, além do peso, também é que não é interessante para todo tipo de orquídea. Tem algumas orquídeas que elas não são muito comportadas e elas têm a tendência a pular fora do toquinho muito rápido, não crescer no toquinho e sair para fora. Então, para alguns tipos de planta, esse sistema não é muito indicado ou não fica muito legal. Qual desses tipos de planta que geralmente a gente não se usa muito bem? As catileias monofoliadas, por exemplo. É o tipo do sistema que para esse tipo de catileia não é muito interessante pela forma como elas crescem. Mas ele é perfeito para valquerianas, para nobilios, para bifoliadas de modo geral. Então ele é um sistema maravilhoso para bifoliadas, para valquerianas, nobilios, sofronites também funciona muito bem e outras orquídeas também. Também pode ser usado para outros tipos de orquídeas, mas é largamente utilizado em catileias bifoliadas, gente. Então vocês estão vendo aqui, ó, o acoplado está aqui em catileias bifoliadas. É onde ele é largamente utilizado. Então, você já falei de algumas vantagens e desvantagens. Vocês estão vendo agora aqui exemplos de plantas no acoplado. Essa aqui, inclusive, pulou para fora já. Mas mesmo assim, ó, ela subiu no toquinho, tá para fora, então ela tem toda a liberdade do mundo para escolher aonde enraizar e ao mesmo tempo tem umidade, uma fonte de umidade, sem estar com as raízes abafadas. Aqui outra também, ó, outro acoplado no nó de pinho. Aqui um acoplado recente, vocês podem ver aqui, ó. Então aqui no cachepô, substrato de brita e carvão. E tudo maçaranduba, um caibro de maçaranduba, cachepô de maçaranduba e essa metistoglossa recentemente que já está crescendo suas raízes para se fixar no acoplado. Então, gente, tá aqui alguns exemplos de acoplado para vocês, beleza? Agora vamos ao quais são os materiais mais recomendados para a gente utilizar para esse tipo de cultivo e depois eu vou mostrar mais alguns cultivos acoplados para fechar o vídeo. Vamos lá? Tipos de materiais que a gente pode usar para fazer o cultivo acoplado, gente, o sistema acoplado. Bom, em termos de recipiente, você pode fazer desde vaso de plástico. Então, vou mostrar aqui. Tem acoplado meu em vaso plástico, ó.
Tem acoplado no sanção do campo aqui em vaso plástico, até tá na PET aqui, ó. Então podemos usar o acoplado plástico. Podemos usar vaso de barro, como vocês viram aqui, ó. Vaso de barro pode ser usado para acoplado e cachepô de madeira. Então pode-se usar o acoplado no cachepô de madeira também. Então qualquer um recipiente é possível se fazer acoplado. Posição agora em termos de madeira. Que madeira que a gente vai usar para fixar a nossa planta? O ideal, tanto para o cachepô, gente, tanto para o toquinho, é que seja madeira boa. Não se pode utilizar madeira ruim. Ou seja, tem que ser madeira que vai durar muito tempo, que é resistente à água, cupins, brocas. E precisa ser madeira que as orquídeas gostem. Ou seja, não pode ser madeira com muito tanino, senão também não dá certo. Então, por exemplo, pinos, madeira de pinos e eucalipto, esquece, não presta. Madeira tratada também não serve. Tem que ser madeira boa, geralmente até pesada. Então, vou algumas opções aí, gente. Anotem aí. Vamos a algumas opções de madeira para usar como toquinho. Massaranduba, ipê, pode ser tanto corte cerrado, como é o caso aqui, quanto a madeira mesmo roliça, com casca ou sem casca, dependendo da madeira, pode ser usar com a casca ou não. Ipê, peroba, casca de peroba também é muito bom. Que mais? Massaranduba, já falei. Roxinho também. Angelim. Madeiras nativas do cerrado de alta durabilidade que as orquídeas gostem. Que mais que a gente pode falar? Tem muitas outras espécies. Essas são assim que a gente mais vê no cultivo, mais comum. Candeia, cedro e por aí vai, gente. Então, são alguns exemplos de materiais para se usar como o toquinho do acoplado. Então, basicamente, esses são alguns dos materiais de longa durabilidade, gente. Agora eu faço um alerta quanto à sanção do campo e outras madeiras. Usem madeiras já desenvolvidas. Não façam cortes em sanção do campo em madeiras muito novas, gente. Madeiras muito novas, tocos finos ainda, que não se desenvolveram, que não tem aquele cerne vermelho bem desenvolvido, eles têm a tendência a durar muito pouco. Em 2, 3 anos eles apodrecem. Aí você tem que trocar todo o cultivo. Então, evitem usar a sanção do campo que seja muito jovem. Use a sanção do campo que tenham mais de 5 anos ou até mais. Quanto mais velho for a sanção do campo, mais grosso ele for, melhor, maior a durabilidade dele. Mesma coisa vale para o ipê, para a casca da peroba, para tudo isso, gente. Ok? Antigamente também se usava muito o xaxim. Eu tenho aqui o acoplado no xaxim. Vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar. Então aqui, ó, é um acoplado no xaxim, ainda quando se usava xaxim. Então aqui, ó, é uma placa de xaxim num vaso de barro com substrato velho de xaxim. É para um bulbofilo. Esse tipo de acoplado funciona muito bem para oncídios e bulbofilos, principalmente para os bulbofilos, para quem ainda tem placa de xaxim. Agora, gente, não pode usar placa de coco para acoplado e nem para usar solto. Placa de coco não presta para o cultivo, de jeito nenhum. Placa de coco não presta, ok? Então, esses são alguns materiais. Então, gente, recomendo a todos o cultivo acoplado. Para essas plantas é um facilitador tremendo. Para quem curte cultivar catileias bifoliadas como ametistoglossas, gutatas, leopoldes, intermédias, forbeses e outras bifoliadas, sofronites, valquerianas, nobilhos, é sem sombra de dúvida um grande facilitador no cultivo, gente. Então, agora para finalizar o vídeo, já expliquei sobre acoplado, vou mostrar alguns cultivos meus em acoplado. Vamos lá? Então aqui, ó, esse aqui
é a Cattleya bicolor no acoplado, cachepô, substrato de macadâmia, carvão e brita e o toquinho de sanção do campo. Já está velho, pedindo replante. Esse daqui já será replantado. É um acoplado bem estabilizado. Próximo é esse aqui, ó. Aqui é a nobilho, que está no acoplado de nó de pinho. Nó de pinho também é uma boa ideia para um acoplado. Então, vocês estão vendo aqui, substrato de macadâmia e carvão no cachepô. Próximo aqui, Cattleya intermédia no vaso de barro, substrato macadâmia, carvão e brita e o toquinho de nó de pinho. Próximo aqui, Gutata cerulea, substrato de brita e carvão e macadâmia e o toquinho do acoplado de sanção do campo. Já está em período para replantar também, já está apodrecido. Aqui, totalmente maçaranduba, acoplado e cachepô, substrato de brita e carvão. Essa é a metistoglossa, replante recente nesse acoplado. Estava no acoplado velho de xaxim e toco de ipê, mais de 10 anos. Então, mais um exemplo de acoplado. Vamos ao próximo aqui agora. Valquerianazinha alba em recuperação num acoplado, vaso de plástico, substrato misto de macadâmia, carvão e brita e nó de pinho. Cattleya aclande também no acoplado com substrato misto e nó de pinho também, no vaso de plástico. Mesma coisa aqui, substrato misto, vaso de plástico, macadâmia e mudas de valqueriana no nó de pinho. Cattleya valqueriana, cachepô de maçaranduba, pedaços de maçaranduba e acoplado duplo de maçaranduba, já também muito antigo, pedindo replante também aqui. Aqui também acoplados em vasos plásticos e PET, macadâmia, carvão e brita e toquinho de sanção do campo, ambos aqui no toquinho de sanção do campo. Então aqui está, para vocês aqui, ó, no sanção do campo. Acoplado também de maçaranduba, ripa de maçaranduba e cachepô de maçaranduba, também muito antigo, já estabilizado, já bem antigo, deteriorado e substrato misto também já pedindo replante. Então mais um aqui, mais um acoplado. Acoplado com cachepô, substrato misto de macadâmia e nó de pinho também, mais um acoplado aqui. Essa aqui é a Cattleya lodigese. Acoplado, cachepô de roxinho, cachepô aqui de roxinho, substrato misto de macadâmia, carvão e toco de sanção do campo aqui, Cattleya metistoglossa, ó, totalmente no acoplado, totalmente para fora e suas raízes livres como deve ser um acoplado. Cachepô de maçaranduba, caibro de maçaranduba, Encíclia randi aqui também, tudo aqui, ó, e substrato base de pedaços de maçaranduba. Acoplado muito antigo também, bem antigo, bem estabilizado e a planta todo ano floresce muito aqui. Mais um exemplo. E aqui ao lado, acoplado de maçaranduba, de sanção do campo, vaso de barro e substrato à base de brita. Cattleya gutata cerulea, gente. Então, mais um exemplo aqui de acoplado. Aqui, Cattleya gutata cerulea também, acoplado de sanção do campo, muito velho, pedindo replante, já deteriorado. E substrato misto também e cachepô. Então aqui mais um acoplado, enraizamento livre. Mesma coisa nessa outra planta aqui, já também tudo deteriorado, pedindo replante. Então mais um exemplo de acoplado bem antigo. Ali, gente, no fundo aqui
Catleya granulosa acoplado com substrato misto em cachepô, macadâmia, carvão e brita, e o acoplado de de Sansão do Campo ali, ó. Como vocês podem ver, enraizamento com liberdade para crescer no cachepô e no toquinho também. Então, mais uma aqui, detalhe da planta. Aqui, pessoal, mais um exemplo de acoplado, um acoplado jovem, de pouco tempo ainda de uso, só para mostrar para vocês. Aqui é um bebê de Ametistoglossa cerulea, se eu não me engano. Então, mais um aqui para vocês. Vamos ao próximo. Aqui, mais um exemplo de acoplado, também vaso de barro, assim como o último. Substrato misto, macadâmia, brita e carvão. E maçaranduba de madeira. E aqui uma valqueriana, né? Então tá aqui uma valqueriana, pouco tempo de plantio ainda. Enraizamento ainda só na fase inicial, mas já tem raízes, algumas raízes grudadas. Então, aqui mais um acoplado para vocês. Vamos ao próximo acoplado agora. Subindo aqui. Essa aqui é uma outra Metistoglossa jovem, também no sistema acoplado também. Então está aqui brita e carvão, também como substrato. E o enraizamento também já está começando ainda, vai demorar um pouquinho. Então, aqui mais um exemplo de acoplado também no vaso de barro, como vocês podem ver. Vamos ao próximo. Aqui, mais um acoplado também, um pouco mais vertical, toquinho. Também vaso de barro, substrato misto. Tinha até um pouquinho de esfagno. O enraizamento também já está começando, vocês podem notar. As raízes já começando a desenvolver. Parte vai para a madeira e parte vai para o substrato. É uma Leopold também, em recuperação. É uma planta ainda que está relativamente começando a se recuperar. Então, aqui está. Mais um exemplo de acoplado. Vamos mais um aí para mostrar. Aqui, mais um acopladozinho. É também uma clandezinha ainda, começando a ganhar força, mas ainda está muito pequena. No nó de pinho, vocês podem ver, tem algumas raízes já presas aqui, ó, esparramadas. Nó de pinho acoplado num vaso com macadâmia e carvão. Vaso de plástico nesse caso. Então aqui mais um acoplado. Planta jovem, iniciando seu desenvolvimento melhor. Essa planta eu quase a perdi, agora ela já está começando a ficar melhorzinha. Então, vamos ao próximo. Aqui, mais um acoplado também, um exemplo. É uma planta que eu estou tentando recuperar, é uma alohazinha case que deu problema. Então, botei no acoplado também, substrato de brita e carvão aqui para dar mais umidade para ela. Então aqui mais um exemplo de acoplado, jovem, a planta ainda não enraizou nem nada. Vamos ao próximo aqui. Mesma coisa aqui também, outra planta em recuperação também, ainda com enraizamento pouco, mas aqui é um outro exemplo de cultivo acoplado. Então vocês estão vendo, ó, agora em vaso de barro. É um cultivo que é muito bom para recuperar plantas. Então eu uso muito ele aqui. E o último exemplo aqui é essa Leopold aqui, ó, já também é recente, mesmo acoplado, cachepô com brita e carvão de substrato e maçaranduba como toquinho acoplado e também o cachepô de maçaranduba. Então vocês notem aqui o seu enraizamento, ó. Parte das raízes vão para a madeira e outras estão descendo para o substrato. Isso é normal, elas vão buscar mais umidade e também ventilação. Então, a planta tem liberdade para o desenvolvimento das raízes, o que é muito benéfico isso. E, ao mesmo tempo, muita fixação, muitas estruturas para se fixar com muita ventilação. Então, esse aqui foi o último acoplado que eu mostrei de exemplo, gente. E era isso que eu tinha que mostrar sobre o vídeo. Espero que tenham gostado do sistema acoplado, ou como vocês preferirem chamar. Esse é um cultivo que acredito que vai facilita muito a vida
de muita gente. Se gostaram, dê aquele joinha no vídeo, gente. Tendo dúvidas, é só perguntar. E lembrando que a matéria escrita sobre sistema acoplado está no blog Orquídea Sem Mistério. E eu também deixarei o link da matéria aqui na descrição do vídeo. Forte abraço a todos e agora eu fui, gente. Até a próxima em Plantas e Orquídeas Sem Mistério. Tchau, tchau. Fui!